Capítulo 5. A morte do cego. De certa maneira, a minha curiosidade era mais forte que o medo, porque não consegui ficar onde estava e trepei de novo a ribanceira, de onde, escondendo a cabeça atrás de uma giesta, podia observar a estrada mesmo defronte da nossa porta. Mal tinha tomado posição quando os meus inimigos começaram a chegar, 7 ou 8, com passos desencontrados, pela estrada, precedidos pelo da lanterna. 3 deles corriam juntos, de mãos dadas, e distingui, mesmo com a névoa, que o do meio era o pedinte cego. Logo a seguir, a voz dele mostrou-me que acertara. Arrombem a porta. Gritou. Sim, senhor. Responderam 2 ou 3, e convergiram para Almirante Benbow, com o da lanterna atrás. A seguir vi-os parar e as conversas diminuíram de tom, como se fossem colhidos de surpresa por encontrarem a porta aberta. Mas a pausa foi breve, pois o cego deu de novo as suas ordens. A voz parecia mais forte e aguda, como se ardesse de impaciência e raiva. Para dentro, entrem, entrem. Gritou, praguejando pela demora. 4 ou 5 obedeceram logo, ficando 2 na estrada com um impressionante mendigo. Houve nova pausa, seguida de um grito de surpresa, e a seguir outro grito lá dentro. O Bill está morto. Mas o cego praguejou de novo contra a demora deles. Revistem-no, seus cabras, e o resto vai lá acima buscar a arca, bradou. Pude ouvir o barulho na escada, que deve ter feito abanar a casa. Logo a seguir, novas demonstrações de espanto. A janela do quarto do capitão abriu-se com estrondo e com estilhaçar de vidros, e ao luar debruçou-se um homem, cabeça e ombros, que se dirigiu ao mendigo cego na estrada. Pio! Exclamou, já cá vieram antes de nós. Alguém virou a arca do avesso. Está lá aquilo? Rugiu Pio. O dinheiro está. O cego rogou pragas ao dinheiro. O que eu quero é o papel do Flint, gritou. Aqui não está, respondeu o outro. Vocês aí embaixo, já viram no Bill? A esta pergunta, outro homem, de certo que ficará a revistar embaixo o corpo do capitão, veio à porta responder. O Bill já foi revistado, disse, não tem nada. É essa gente da estalagem, foi aquele rapaz. E não lhe ter eu arrancado os olhos. Exclamou o cego Pio. Ainda há pouco aqui estavam, tinham a porta trancada quando cheguei. Espalhem-se, rapazes, e apanhem-nos. Por isso, deixaram aqui a candeia, acrescentou o da janela. Espalhem-se e encontrem-nos. Deitem a casa abaixo. Continuou Pio, batendo a bengala. Então seguiu-se um fragor por toda a nossa velha pensão, com correrias de pés, mobílias reviradas, portas arrombadas, cujo eco chegava à própria penedia, até que os homens saíram, um por um, para a estrada, concluindo que havíamos desaparecido. Nesse momento o mesmo assobio que nos tinha assustado quando contávamos o dinheiro do falecido capitão ouviu-se mais claramente na noite, mas desta vez repetido em 2 toques. Pensara eu que devia ser a chamada do cego, por assim dizer, a convocar os seus homens para o assalto, mas vi agora que era um sinal na encosta do lado do povoado, pelo efeito que provocou nos piratas, um sinal de aviso de perigo próximo. Aí está outra vez o Dirk, disse um. 2 vezes, temos de nos safar, malta. Qual safar, seu bruto? Berrou Pio. O Dirk foi sempre tolo e cobarde, não lhe liguem. Eles devem andar por aí, não podem estar longe, vocês conseguem. Espalhem-se e busquem os cachorros. Oh, vida minha, bradou, tivessem os olhos. Pareceu dar algum resultado este último apelo, pois um par de homens começou a procurar entre os destroços, embora com pouco ânimo, pensei, com metade da atenção para os riscos que corriam, enquanto os restantes ficavam na estrada, irresolutos. Vocês com milhares à mão, palermas, e deixam-se ficar. Uma fortuna de reis para quem a encontrar, vocês sabem que está por aí, e ficam aí de mãos a abanar. Ninguém se atreveu a fazer frente ao Bill, mas eu sim, um cego. E perco eu a minha chance convosco. Tenho de ficar pobre de pedir, a mendigar uma gota de rum, quando bem podia andar de carruagem. Se ao menos tivessem a genica de um escaravelho, ainda os podiam caçar. Diabo, Pio, já cá temos os dobrões. Resmungou um deles. Devem ter escondido a maldita coisa, disse outro. Agarra mas é no dinheiro e deixate de arrelias. Arrelias era o termo, a ira de Pio cresceu a tal ponto e com tais argumentos que, por fim, totalmente dominado pela paixão, bateu a torto e a direito, apesar da cegueira,
a bengala atingiu os costados de vários deles com um soncavo. Por seu turno, os atingidos insultavam o cego, ameaçando-o com palavrões incríveis e tentando em vão tirar-lhe a bengala. Aquela zaragata foi a nossa salvação, pois enquanto ainda estava bem acesa, outro som veio do alto do monte, para o lado da aldeia, o tropel de cavalos a galope. Quase ao mesmo tempo, o estouro e o relâmpago de um tiro de pistola partiu do lado das sebes. Era evidente tratar-se do último sinal de perigo, que levou os piratas a voltarem-se e a fugir em todas as direções, uns pela praia, outros pelo monte acima, de modo que em meio minuto todos tinham desaparecido menos Pio. Tinham-no abandonado, não sei se por puro pânico ou por vingança pelas imprecações e bengaladas dele, mas ali ficou só, a tatear a estrada num frenesi, cambaleante, chamando pelos companheiros. Por fim virou-se na direção errada e correu para além do sítio onde eu estava, direito ao povoado, a gritar: Johnny, Cão Negro, Dirk, e ainda outros, não deixem o velho Pio só, rapazes, não o velho Pio. Nessa altura, o ruído dos cavalos chegou ao máximo, e 4 ou 5 cavaleiros apareceram ao luar e deslizaram pela vertente abaixo a todo o galope. Pio percebeu o seu engano, voltou-se com um grito e correu à direita para a valeta, onde caiu. Mas num segundo se pôs de pé e deu outra corrida, desta vez totalmente desnorteada, direto ao primeiro dos cavalos. O cavaleiro tentou desviar-se, mas em vão. Pio caiu com um grito lancinante que rasgou a noite, e os cascos do animal atingiram-no e espezinharam-no sem interromper a corrida. Caiu de lado, depois abateu-se lentamente de bruços e ficou imóvel. Saltei e chamei os cavaleiros. Mas já estavam todos a parar, impressionados com o desastre, e logo pude ver quem eram. O que seguia em último lugar era o rapaz que tinha ido da aldeia à casa do Dr. Livesey, o resto eram guardas fiscais que encontrara no caminho e com que tinha tido a inteligência de regressar logo. As notícias da presença do Lugre na Toca do Gato tinham chegado ao conhecimento do superintendente Dense e feito com que nessa noite ele viesse para os nossos lados, e foi a isso que a minha mãe e eu ficamos a dever o termos escapado à morte. Pio estava morto e bem morto. Quanto à minha mãe, depressa recuperou os sentidos com água fria e sais depois de a transportarmos para a aldeia, e o terror pelo qual passará não foi tão forte que a fizesse esquecer de continuar a lamentar-se pelo resto do dinheiro. Enquanto isso, o superintendente cavalgou o mais rápido que podia para a Toca do Gato, mas os seus homens tiveram de desmontar e seguir pelo vale às apalpadelas, à frente dos cavalos e por vezes tendo de os ajudar, num temor constante de encontrar emboscadas, de modo que não foi motivo de surpresa termos chegado à toca e ver o Lugre já largado, embora ainda próximo. O oficial chamou para o barco. Uma voz respondeu avisando-o para sair do luar se não queria apanhar chumbo, e ao mesmo tempo uma bala assobiou-lhe junto ao braço. Logo depois o Lugre passou para lá do cabo e desapareceu. O Sr. Dense ficou por ali, dizendo que se sentia como peixe fora de água, e nada mais pôde fazer do que mandar um homem a B. para avisar o barco vedeta. Mas isso, acrescentou, bem pouca coisa safaram-se, e acabou-se. Mas, concluiu, ainda bem que liquidei o mestre Pio, pois nessa altura já tinha sabido a minha história. Voltei com ele a Almirante Benbow, e não se pode imaginar uma casa num tal estado de destruição. O próprio relógio não escapara à fúria destruidora deles ao procurarem-nos, e embora não tivessem tirado nada a não ser o saco das moedas do capitão e o dinheiro do balcão, logo reconheci que estávamos arruinados. O Sr. Dense não conseguiu entender o que se passará. Levaram o dinheiro, dizes tu? Bem, Hawkins, então de que fortuna andavam eles atrás? Mais dinheiro, suponho? Não, senhor, creio que não era do dinheiro, respondi. Por acaso, senhor, parece que queriam o que eu tenho aqui no bolso e, para lhe falar verdade, precisava por isto a salvo. Claro, rapaz, de acordo, disse ele. Se quiseres, eu guardo. Tinha pensado que o Dr. Livesey, talvez, comecei. Pronto, está bem, interrompeu, com ânimo, acho muito bem, é um cavalheiro e magistrado. E pensando melhor, posso lá ir relatar o sucedido a ele ou ao morgado. Com o Pio morto, e o caso arrumado, não é que eu sinta pena, mas ele foi morto, sabes, e as pessoas relacionam logo o caso com o oficial do fisco de Sua Majestade, se é que podem relacionar. Bom, Hawkins, então se quiseres, levo-te comigo. Agradeci-lhe com sinceridade, e voltamos a pé ao povoado onde tinham ficado os cavalos. Quando tinha contado à minha mãe o que ia fazer já todos estavam montados.
Dogger, chamou o Sr. Dance, tens um bom cavalo, leva este moço contigo. Logo que montei, agarrado ao cinturão de Dogger, o superintendente deu a partida e o grupo largou a trote largo para a casa do Dr. Livesey.